Sejam bem-vindos a mais um podcast do Na Sala da Diretoria. Eu sou Manuela Abreu e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. No último podcast a gente falou muito sobre brincar, né? E hoje nós vamos falar sobre quando as brincadeiras elas saem do controle. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber a Rafaela, que é psicóloga e vai se apresentar agora para a gente. Oi, tudo bem, gente? Tudo Tudo bom? bom? Seja Prazer bem-vinda ao te Na Sala da receber, Rafa. Diretoria. Obrigada, obrigada. Eu sou Rafaela, eu sou psicóloga clínica. Eu sou formada pela UFC, tenho mestrado também em psicologia pela UFC. E eu tenho uma formação em terapia analítico comportamental infantil. E aí eu comecei a atuar na clínica, não faz tanto tempo assim, né? Mas eu, desde a minha graduação, tenho uma trajetória na análise do comportamento. E eu sempre tive interesses muito divididos. Eu tinha muito interesse em análise do comportamento, mas eu também tive interesse na psicologia social, porque eu acho que a clínica faz parte da cultura também. A gente tem que fazer uma clínica inserida na cultura. Então, eu tinha esses interesses divididos. E aí, quando eu saí da graduação, eu entrei no mestrado, mas logo também enveredei pelo caminho da clínica quando eu tive minha filha. Eu tive interesse em entender como é que funcionava o desenvolvimento infantil mesmo para trabalhar com esse público. Foi meio de repente. Quando eu vi, eu já estava lendo artigos, já estava lendo livros sobre clínica comportamental infantil e comecei a atuar na área desde 2021. Então, atuo desde 2021 na clínica e também trabalho agora, mais recentemente, com psicologia escolar também, auxiliando nas demandas que aparecem ali no contexto da escola, demandas acadêmicas, demandas de socialização, né, trabalhando com as famílias também. E é isso. Muito bem. Um grande prazer te receber. E aí, agora, ó, na verdade, a Rafa foi assim, eu tenho o nome dela lá dentro, porque esse assunto ela sabe falar como ninguém. Eu quero, Rafa, que tu me conte como a gente identifica quando uma brincadeira tá saindo do controle e quais medidas a gente tem que tomar para intervir nessa situação. Tá. Quando a gente fala de uma brincadeira que está saindo do controle, eu imagino que seja uma brincadeira que começa a ficar um pouco mais agressiva, ou que ela começa a incomodar uma criança, ou um grupo de crianças que está ali, né, nesse brincar. E aí, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que tem alguns conflitos que são naturais da brincadeira e vão aparecer. Então, o nosso papel de pais também não é se antecipar e intervir em qualquer momento do brincar. A gente pode observar, ficar ali, mais atuando na supervisão e perceber se, dentro desse contexto da brincadeira, existe alguma criança que não consegue manejar sozinha o conflito que aparece. E aí sim a gente intervir, a gente, né, pedir licença, entrar na brincadeira, tentar escutar primeiro o que é que está acontecendo, porque a visão da criança, a visão do mundo infantil é muito diferente da visão dos adultos. Então, às vezes, para as crianças não tem nada demais acontecendo, mas a gente está vendo que tem uma criança claramente incomodada, uma criança que não consegue se colocar, não consegue expressar suas necessidades ali na brincadeira, e as outras não estão vendo isso. Ou então, quando existe realmente algum perigo, né, é uma brincadeira que se torna agressiva, e aí tem algum perigo para a criança de se machucar ou machucar aos outros, porque isso também é algo que na visão das crianças é muito diferente. Elas às vezes estão, sei, brincando de espadinha com um galho e a gente tá vendo a hora daquela brincadeira dar errado. O galho dentro do olho. Exatamente, mas elas não estão enxergando isso, elas estão ali brincando normalmente. Aí a gente precisa, claro, com muito cuidado, porque na imaginação delas o contexto é totalmente diferente, mas intervir e redirecionar aquela brincadeira para algo que seja possível naquele contexto ali. Né? Então, eu dei esse exemplo do galho, o que a gente pode pensar? Olha, com galho não vai dar certo, mas que tal se a gente pegar ali aquelas macarrãozinho de brincar de piscina, né? Vamos Sim. pegar esses macarrões pra gente brincar, vamos pegar essa outra coisa aqui, ou então vamos brincar de guerra, mas com outra coisa, vamos pegar uma almofada, a gente traz outro objeto que seja possível, ou redireciona para outro ambiente que seja mais adequado. A gente não tira das crianças sem dar para elas também uma possibilidade do que elas podem fazer, porque às vezes não é intencional. Outra coisa que a gente pode pensar, né, à medida que as crianças vão crescendo, né, que vão ingressando na adolescência, existem ditas brincadeiras, principalmente no universo digital, né, em que são muito perigosas. A gente já viu várias correntes aí ao longo dos anos, né, que inclusive
eram coisas que atentavam contra a vida do adolescente, da criança, né, que entrava naquele game, né? Então, isso também é algo que acende um alerta muito grande, né, na gente em estar sempre, como a gente já conversou em outros podcasts, né, inclusive da Alessandra sobre o perigo, né, das redes sociais e tudo, é algo que também os pais precisam estar atentos para intervir, né? Em momentos que tais brincadeiras venham a surgir Isso. como orientadores mesmo, E né? nessa hora da brincadeira, a gente sabe que as emoções vão à flor da pele, né? E que aquele momento de botar pra fora, de extravasar. E aí, eu queria saber, Rafa, quais estratégias a gente pode utilizar para que as crianças tenham controle emocional nesse momento, sobre para elas controlar, fazer esse controle enquanto brincam. Pronto. Eu acho que aí tem dois fatores que são importantes da gente observar. Primeiro é esse mundo digital, que eu acho que ele se torna um outro ambiente de brincadeira. A gente tem o celular como um acessório, como um objeto que pode ali favorecer as crianças a aprenderem a jogar, assim como existia antigamente o videogame, a TV, mas o celular ele, diferente do videogame e da TV, ele não é limitado àquilo que tá naquele Naquele momento momento. passando ou que eu coloco pro meu filho jogar naquele momento. Ele tem um universo ali. E muito desse universo a gente não tem acesso. Então, o celular, ele acaba sendo um limitador de outras brincadeiras e um provedor de um mundo que muitas vezes as crianças e os adolescentes não conseguem gerenciar sozinhos. Porque a gente não pode esquecer que adolescente também brinca. Sim. Eles também fazem parte desse universo infantil, eles também brincam. Mas a gente favorecer esse diálogo, a gente pedir pra jogar junto, a gente pedir pra sentar um momento ali, ai, deixa eu te mostrar uma coisa no meu celular e você me mostra uma coisa do seu. Trazer isso para o cotidiano favorece com que a gente tenha acesso ao que eles estão vendo. Porque às vezes uma postura mais inquisidora, né? Ah, eu quero ver, vou entrar no confronto, faz com que essa brincadeira seja omitida. Mas se eu faço uma troca com eles, conto do meu contexto na adolescência, ah, era muito diferente, não tinha celular. Agora, olha só o que eu acho bem legal aqui, eu ir mostrando aos poucos, faz com que eu também seja inserido nesse universo dos jogos, das conversas, dos sites, dos canais de YouTube, e aí eu posso me apropriar disso e orientar de uma forma um pouco mais direcionada, porque senão eu fico falando e aí não sei se aquilo cabe ou não no Sim. contexto, né? E aí fica, nossa, meu pai e minha mãe é muito chato, tá aqui toda hora falando sem parar sobre internet, ele não sabe de nada que eu tô vendo. Quando eu sei do que eu estou falando, fica muito mais fácil de orientar. E aí, com relação às emoções, é uma outra, um outro fator que a gente precisa também estar atento e ter cuidado para que a gente não coloque as nossas emoções na frente das emoções que aquelas crianças e adolescentes estão de fato sentindo. O que é que eu quero dizer? É que jogos, competições, tudo isso faz com que a gente fique mesmo mais à flor da pele, mesmo nós adultos. E aí, de novo, um passinho para trás para observar e ver até quando aquilo é saudável, aquela competição saudável, aquela emoção mais aflorada saudável, e quando a criança realmente perde o controle. Então, de repente, joga o videogame no chão ou empurra o amigo. Nesse momento, aí, ao invés da gente privar a brincadeira, a gente tem que trazer isso mais e mais e mais e mais na rotina daquela criança. Então, eu como pai, como mãe, como cuidador, posso sentar com aquela criança e utilizar alguns tipos de jogos que são ótimos para treinar autocontrole, né? Como jogos, por exemplo, que exigem maior concentração da criança. A depender da idade, a gente vai ter vários jogos, mas vou dar um exemplo aqui de alguns. A pescaria é um jogo que é bem difícil, exige Demais. muito autocontrole. Mas aí eu coloco aquela pescaria para a criança e vou com ela. E eu vou cada vez pedindo um pouquinho mais dela. No começo você vai ver, ela vai pegar a vara e um minuto ela vai jogar no chão e vai dizer, não quero mais brincar disso. E aí você, tudo bem. No outro dia tenta de novo e assim sucessivamente até aquela criança ir adquirindo maior autocontrole. Jogos de troca de turno, para a criança aprender a esperar a vez dela. Às vezes ela tem uma jogada muito boa para fazer, que ela tá vendo ali no jogo, mas não é a vez dela, ela precisa esperar. E aí isso gera uma frustraçãozinha, mas ela vai se habituando a isso à medida que a gente vai permitindo e vai jogando com ela, né? Aí, no final das contas,
não impedir a frustração. Independente do jogo que eu escolha, não impedir a frustração. A frustração vai acontecer. Mas é à medida que a criança também tem esse contato, vai ficando mais fácil de lidar. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu não vou deixar ele perder. Eu não vou colocar esse jogo porque ele vai se frustrar e vai ser muito difícil para ele. Mas tem um momento que isso vai chegar. E isso é positivo. Porque eu vou aumentando assim a tolerância àquela criança à frustração. E aí se desorganizou, Rafa. Se desorganizou, frustrou, jogou tudo no chão, saiu, ficou no. Eu tô descrevendo uma cena que aconteceu semana passada lá em casa. Saiu, se encostou no canto da parede, não quer falar com ninguém. E aí? Respeita o tempo, deixa lá, ou vai lá conversar, tenta. Como é que a gente lida com isso? Cada criança tem o seu jeito de lidar, né? Assim, tem crianças que querem o colo, que querem ali que você enxugue as lágrimas, que querem tentar de novo, apesar de ficarem chateadas, mas vão lá e dizem, eu quero tentar de novo. Tem crianças que não. Ou que não querem tentar naquele dia e a gente respeita, a gente fala, não, tudo bem, mas vamos fazer um combinado? Pra você ficar cada vez melhor, treinar mais esse jogo, no outro dia a gente vai tentar e vai sempre deixar aquele jogo disponível. Ai, vou esconder, que é pra ele nunca mais ver, que toda vez que ele vê esse jogo ele se lembra que perdeu. Não, deixa lá, um momento ele vai tentar novamente. E tem as crianças que querem ficar sozinhas, querem ter os momentos delas. Respeitar. Você quer ficar sozinha? Você quer que eu vá aí conversar com você? Geralmente elas precisam desse momento para se acalmar. Tem algumas que, quando conseguem já maiorzinhas verbalizar, descrevem que precisam daquele momento para depois ir lá e voltar e jogar. Aí às vezes pedem desculpas, né? Reconhecem que não deveria ter feito aquilo. Mas naquele momento a emoção foi a flor da pele. É por isso que eu digo, é uma linha muito tênue. Os jogos, principalmente os de competição, trazem à tona esse lado, né, mais fervoroso. Sim. E aí as crianças se desorganizam, e é preciso a gente, inclusive, ter paciência para entender que essa desorganização faz parte do desenvolvimento, né? Não posso exigir que uma criança de 5 anos tenha o controle emocional de uma criança de 10. Sim. Então, a gente entenda que isso vai acontecer, mas que isso não impeça a gente também de sentar com aquela criança de novo e tentar. Eu gostei muito. E faz muito parte do processo de aprendizado das crianças, né? Essa situação que a Marcela citou, aconteceu com a minha filha, né? Ela estava brincando de massia com o tio, e o tio, para fazer um Pokémon, né? O Pikachu, Era o Pikachu. misturou a massinha. E ela, como é muito sistemática, disse, tio, você não podia ter misturado a massinha. E aí ela fechou o tempo, né? E ela tem essa postura mais de se isolar um pouquinho enquanto se acalma. Depois ela voltou para a sala, misturou todas as massinhas, agora pode misturar tudo, né? Porque ela... Mas assim, a gente não pode, não vou mais misturar a massinha, ou não, você tem que ouvir, claro. Aí outro dia eu perguntei, você tá chateada com seu tio? Ela, não mais. Ela refletiu, a gente conversou sobre o que ele realmente, para poder formar o Pikachu, ele precisava tirar a massinha, enfim. Mas eu acho que a gente retirar, ou não vou mais brincar de massinha, ou não vamos mais misturar, a gente tira algo que é importantíssimo para a vida adulta, que é a perseverança, né? A gente sabe que nem tudo vai dar certo de primeira e que a gente realmente vai acontecer a frustração e que a gente não vai preparar nossos filhos se a gente blindar. Exatamente. Criar uma barreira protetora. Então, realmente é necessário, eu acho que você procurar jogos de acordo com a faixa etária. É muito bacana, você vai entrando dentro desse universo de acordo com a faixa etária deles. E o jogo, ele às vezes é um instrumento muito eficaz de nos ajudar nas habilidades de cada idade, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma criança que está aprendendo a ler, a escrever, aquele jogo, aquela competição que é normal gerar aquela empolgação, ela vai estimular a criança a querer conquistar a habilidade de ler e escrever, né? Então, acho que o jogo ele pode ser, sim, um aliado muito legal, não só para desenvolver o aprendizado, mas também como forma de orientação e formação de vínculo, que é uma coisa que a gente conversou muito no podcast passado, né? Eu gostei muito quando a Rafa dá a sugestão para os pais de adolescentes, a questão do celular, né? Mostrar algo no seu
para ele mostrar algo no dele. Porque você cria, é isso que a gente está falando, o vínculo, essa questão da confiança, porque é muito engraçado. A gente quer olhar o celular dos nossos filhos, a gente quer abrir a vida deles, e todo mundo a gente sabe que tem a sua individualidade, mas a gente não quer que os nossos filhos mexam nos nossos celulares, não quer. Então, isso é muito bacana, porque, poxa, eu quero ver, mas eu tô te dando algo em troca também, estou me abrindo com você, né? Uma relação mútua. E às vezes isso não acontece. O pai quer ser impositivo, né? E aí não constrói essa relação. Então, eu achei isso que ela apontou muito interessante. É, assim, principalmente quando as crianças estão nessa idade da pré-adolescência, da adolescência, é muito difícil para os pais manter o controle que eles tinham quando as crianças eram menores, porque agora elas começam a questionar, elas têm a própria personalidade delas. Sempre costumo falar para os pais, a gente tem um filho e a gente vai fazendo que nem massinha de modelar, vai ali modelando, só que tem um momento que a gente se depara com um universo que é totalmente diferente do nosso. Porque a gente tem outros ambientes que a criança vai participar, que a gente não está o tempo todo, a gente não controla. Então, quando chega nesse momento da adolescência, uau, parece que eu tô lidando com uma pessoa desconhecida, né? Quem é essa pessoa que tá na minha frente? Só que ao invés de eu criar uma barreira e dizer, não, você tem que voltar a ser aquele que eu criei na infância, a gente pode abrir uma porta e dizer, deixa eu te entender, deixa eu saber quem você está se tornando. E eu acho que isso é muito mais legal e muito mais proveitoso para os nossos filhos aprenderem também por modelo. Porque a gente quer dar tantas regras às vezes e a gente esquece que as crianças e os adolescentes aprendem por modelo. Então, o adolescente perceber que eu também erro, que eu também tenho minhas preferências, que tipo de música eu gosto de escutar, como é que eu funciono nas minhas relações, é importante para eles colocarem aquilo na bagagem deles. E é claro que eles, já na adolescência, vão ponderar se aquilo faz sentido ou não para eles, mas eles pelo menos têm. Melhor do que eu falar, e aí a criança, que já é uma adolescente, né, no caso, já tapa os ouvidos e diz, não, o que minha mãe e meu pai falam serve de nada. Então, acho que essa é uma porta muito legal de a gente deixar aberta, tanto no celular quanto no dia a dia, né? Não quero dizer que a gente vai sair desse lugar hierárquico de mãe e pai, mas a gente vai tentar aproximar, porque são seres humanos ali que estão em formação com seu pensamento crítico, e a gente tem que trazer aquilo para perto, né? E Rafa, falando em pai, falando em adulto, qual é o papel dos adultos na supervisão e orientação das brincadeiras? Pronto. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso de que a gente é modelo, né? Então, quando a gente dá uma regra, a regra serve para todo mundo. Desde o momento da brincadeira até outros momentos que a gente compartilha no dia a dia. Se eu digo, não pode celular em cima da mesa enquanto a gente está jantando, não pode para criança, não pode para o adulto. Como é que eu vou explicar para a criança que eu posso e ela não pode? Né? Então, assim, se eu digo para a criança algo relacionado ao brincar, por exemplo, não pode subir na cama. A criança me vê subindo na cama, mesmo que seja para ajeitar uma luz, para trocar uma luz. Eu vou pelo menos entender que ela vai perguntar. Sim. E por que você está subindo na cama? Eu posso explicar, claro que ali existe uma exceção, mas também quando ela subir na cama e eu perguntar por que você está subindo na cama, eu também tenho que escutar a exceção dela, né? Então, assim, se eu vou flexibilizar para um, vou flexibilizar para outro. E eu digo isso porque essa observação mais cuidadosa, criteriosa, é difícil mesmo. E é difícil para todos nós no dia a dia. A gente está ali com as nossas demandas, correndo, e a gente esquece que a nossa orientação, ela não vale só para como a gente fala, mas para como a gente se comporta diante daquela criança. Eu acho que a primeira coisa é essa. Mas tem outras coisas que a gente também precisa ficar atento, ligado, porque a gente acaba se esquecendo. Por exemplo, na minha casa é permitido riscar a parede do quarto da minha filha. Então, ela pode fazer o desenho que ela quiser. Mas eu preciso lembrá-la que em outros ambientes a mesma regra não serve. Ela já tem 4, ela consegue entender. Mas se fosse um bebezinho, eu não podia dar uma regra dessa. Porque ele não ia entender essa diferença de ambientes, talvez entendesse com muita repetição, mas não com tanta facilidade, né? Então, eu preciso adequar as regras, ver se o que eu tô pedindo é algo que a criança tem capacidade de me dar. Isso é algo que a gente, às vezes, acaba esquecendo de fazer. Acima de tudo, eu acho que o mais importante no papel do adulto, enquanto uma pessoa que vai orientar e supervisionar a brincadeira, é ele participar junto, nem sempre, mas ter esses momentos de qualidade e incentivar o brincar livre. Deixa a criança construir a própria brincadeira dela, deixa ela se frustrar, deixa ela
incentiva ela a ser um pouco mais flexível, né? Ela não consegue de um jeito, mas e que tal ela tentar de outro? Às vezes a gente vê ali uma criança que está tentando dar o primeiro laço, tentando montar um quebra-cabeça e tá difícil, a gente vai lá e a nossa ansiedade quer ajeitar. Deixa ela, se ela pedir ajuda, aí a gente vai lá e ajuda. Porque esse momento do brincar livre faz com que a criança também aprenda em que tipo de contexto ela está inserida, veja ali quais são as pistas, o que é que ela tem à mão para poder brincar, o que é que serve para ela naquele momento. E aí, por outro lado, sim, quando precisar de direcionamento, olha, aqui não é ambiente, aqui o contexto não é adequado para isso, eu vou lá e dou a orientação, eu vou lá e faço uma intervenção. Mas incentivar também esse brincar. Rafa, pegando o gancho aí da tua fala, como é que eu encontro esse equilíbrio entre permitir a exploração e impor limites? No caso da tua pequena, você conseguiu impor o limite, ela tem 4 anos, ali de riscar apenas a parede do quarto. Mas quando a gente se refere a outras ações, né? Como é que a gente encontra? Como é que essa régua aí fica no Isso é uma equilíbrio? coisa que a gente conversa muito, né? Que é a questão do limite, quando o limite é muito rígido, quando eu quero que a criança siga o manual e às vezes eu quero que ela chegue em casa depois de um dia todo de colégio e quero que ela jante vá dormir e quero ser rígido com isso. Como é esse limite? Conta aí pra gente. Eu acho que esse é o maior desafio de todos, é encontrar esse limite. Bom, vamos lá. Todo mundo vai errar. Então, o limite não é um limite estático, a gente vai errar. Né? A gente vai passar, às vezes, do ponto e vai pensar, poxa, isso era tão importante para essa criança e eu não deixei. Mas faz parte. Temos nossas faltas. Acho que tentar, pelo menos, estar disponível para criar esse equilíbrio, esse limite, é fundamental. Existe, como eu disse, alguns marcos de desenvolvimento que, como pais, a gente não é obrigado a saber, mas a gente pode procurar profissionais para nos orientar com relação a isso, que são importantes para essas crianças. Então, por exemplo, como eu dei esse exemplo da parede, eu vou retornar a ele para pontuar por que um bebê não conseguiria, talvez, manter esse autocontrole. Porque geralmente, os primeiros anos de vida, a criança está explorando o sensório motor. Então, tudo dela é exploração. Ela vai subir em tudo, vai pegar tudo e colocar na boca, vai pegar tudo que for de riscar e de pintar. Como é que eu coloco esse limite e penso que essa criança é capaz de me responder a isso? Muitas vezes eu não vou conseguir. Então, a gente entender que cada fase tem as suas singularidades e respeitar o que é que essa criança precisa e fornecer o que ela precisa no momento adequado. Então, como você disse, às vezes a criança passa o dia inteiro na escola, aí eu chego em casa, quero que ela escove os dentes, né? Jante, escove os dentes e vá dormir logo em seguida. O ambiente escolar tem muitas regras. O que essa criança está precisando? Talvez entrar em contato com os brinquedos dela, ficar no cantinho dela, explorar aquele ambiente. Eu preciso estar com um olhar atento a isso, ser flexível também para ensinar, inclusive, flexibilidade para essa criança. E aí permitir. Agora, eu não posso também fazer com que a exceção ou a diversão vire o foco da rotina. E também, assim, por exemplo, lá em casa, né, nós somos criadas, né? Parede jamais, né? Não podia pintar a parede. Então, lá em casa, a Luísa também não pintava a parede. Então, o que que a gente fez? A gente optou por separar o cômodo da casa, que é a varanda, no caso, para que ela, principalmente quando era menor, né? 2 anos e 3 anos, e ver que a gente passou ainda por um período de pandemia, que foi mais desafiador ainda, para que ela tivesse liberdade de explorar. Naquele espaço, ela realmente podia usar tinta, podia pintar, podia brincar com água. Então, acho que é importante. Ela tem dentro do quarto dela uma lousa, mas só começou a usar. Ela sabe que o espaço delimitado não pode passar, por exemplo, por papel parede. Mas com 4 anos foi que a gente deu um pincel. Olha, pode pintar aqui. E ela nunca passou por papel parede, mas assim, já tinha uma idade, né, em que ela tinha esse discernimento, esse entendimento, né? Então, até os 4 anos, acho que é importante realmente você separar um espaço, não precisa ser o quarto. Eu acho que cada família ali tem uma realidade, tem uma. Você não, também não pode
O equilíbrio também vem muito do que é confortável para a família também, eu acho que é isso, Claro, né? eu acho que a gente não pode falar de limite sem Sim. falar dos valores da família. Sim. Quando eu falo valores, eu falo justamente isso. O que que é importante para aquela família que aquela criança cumpra. Então, assim, se para a família é importante manter essa casa organizada, eu posso usar uma lousa, tem uns rolos de papel que você Sim. coloca na Sim. parede, a criança vai pintando ali. Eu posso reservar um espaço para ser um espaço de maior exploração. Eu posso colocar, de repente, aquela criança em uma aula de artes. E aqui eu estou dando esse exemplo, né, do pintar a parede, mas tantos outros que a gente também pode flexibilizar de acordo com os nossos valores enquanto família. Eu acho que isso é importante na hora de traçar os limites. E aí, esses limites, eles precisam também ser claros e comunicados às crianças. Quando eu falei, né, sobre a diversão não ser o centro da rotina daquela criança, é que muitas vezes não, geralmente, a criança não consegue ter sozinha o discernimento do que é importante para ela, enquanto progresso no desempenho acadêmico, enquanto higiene pessoal, até então, se você deixar uma criança sozinha a tarde inteira, ela vai brincar a tarde inteira. Qual é o nosso papel? Colocar que a diversão está atrelada às obrigações diárias. Eu dizer muito claramente, aí eu adoro utilizar para crianças, principalmente as menores, recursos lúdicos, como quadros de rotina, ou então marcadores nos próprios ambientes do que ela pode, que ela não pode fazer naqueles ambientes, regras e combinados dali. Eu gosto de colocar isso muito claramente para a criança, para ela entender o que o adulto está esperando dela, porque às vezes ela não sabe. Não é o natural para ela. Então, primeiro nós vamos fazer a tarefa, primeiro nós vamos tomar banho, aí depois você pode assistir TV, depois você pode brincar, né? Depois você pode desenhar, pintar, mas primeiro a obrigação. Mas ela não vai conseguir entender. Tudo bem ela não conseguir entender. A gente vai explicando para ela que uma coisa só consegue vir depois da outra. E aí acho que assim a gente também consegue na nossa rotina criar um equilíbrio legal entre o que a criança quer e o que ela realmente tem necessidade de fazer e aquilo que a gente espera dela, tanto de aquisição de repertório acadêmico como de atividades diárias mesmo, né? Guardar os brinquedos, essas coisas. Rafa, isso que você falou é muito bacana quando a gente pensa até em que a gente está ensinando a autorregulação para as crianças, né? Quais estratégias a gente pode utilizar para essa autorregulação das crianças, para desenvolver nelas esse controle, emocional? Além do quadro de rotinas que a gente já citou, que mais que a gente pode fazer? Bom, eu acho assim que a gente não precisa criar grandes adaptações no nosso dia a dia para ensinar a autorregulação. A resolução de conflitos. Eu acho que a gente não, eu acho que a gente pode fazer isso a partir do que a criança nos traz. Então, assim, eu gosto de ensinar para as crianças a partir do próprio interesse delas. Se eu consigo fazer com que aquele ambiente seja lúdico, seja favorável para aquela criança tentar sozinha, eu consigo mais dela do que se eu impuser aquele limite. Se eu preciso que a criança guarde o brinquedo, e aí eu não consigo fazer com que aquela criança guarde só com o meu comando, eu posso inventar uma brincadeira utilizando aquele guardar os brinquedos. Eu posso inventar uma música para guardar, eu posso oferecer ajuda para guardar, eu posso fazer assim, eu quero ver quem é mais rápido, eu fazendo tal coisa ou tu guardando os brinquedos. Vai, agora. Aí a gente tenta fazer com que a criança, né, queira guardar aqueles Um espírito brinquedos. de competitividade, né? Sim, um pouquinho, assim, não é de todo ruim, assim, eu tinha até pensado em falar sobre cooperação versus competição, mas assim, a competição, Ela é ela é saudável. saudável, então, e se isso, para a criança, faz com que ela tenha interesse em desenvolver algumas habilidades, a gente pode usar sem Eu problemas. uso muito lá em casa para tomar banho. Vamos ver quem termina mais rápido. Exatamente. E acho que, no geral, também explicar as consequências para as crianças, principalmente as crianças um pouquinho maiores, se a gente fala para elas, olha, se você deixar esse brinquedo aqui no chão, se você não fizer tal coisa, isso que vai acontecer, elas conseguem compreender. Tem até algumas coisas bem marcantes que servem muito quando a gente mostra para as crianças o que é que acontece, que estão relacionadas à higiene pessoal. Por exemplo, tem criança que não escova o dente até você mostrar uma cárie para ela. Aí elas entendem o que é uma cárie e vão lá e escovam os dentes. Nossa, mas você vai mostrar, é muito feio.
Mas elas estão querendo saber por que que é tão A minha importante. dentista fazia isso comigo, tá? Não é natural pra elas. Até hoje eu me lembro, eu tô falando aqui. E aí eu me lembro dela tinha uma amostrazinha. Ela ainda tem, Ela tá? ainda tem, né? É uma amostrazinha que tinha o dente saudável, quando o dente começava a apodrecer. E aí tinha um que era que quando ela abria era todo preto. Eu me lembro até hoje, quando eu vou escovar o dente, eu. Não quero ficar com o dente que nem o da Tiradentes tinha. Exatamente, assim. Tomar banho também. Se a criança estiver na presença de um adulto que esteja cheirando mal, ela consegue identificar. Mas as crianças não identificam entre elas, não Não. identificam as doenças que podem surgir daquilo. Então, talvez eu precise mostrar, ou eu precise falar, olha, se isso aqui não acontecer, é isso aqui que acontece. Né? Deixar os brinquedos no chão. Se você deixar os brinquedos no chão, você pode perder. E aí, como é que você vai se sentir se esse brinquedo perder? Ah, não vou sentir nada. Não, tudo bem. Ok, vamos experimentar então um dia deixar lá o brinquedo. Cadê meu brinquedo? Cadê, meu amor, seu brinquedo? Então, assim, isso, claro que eu digo de novo, respeitando as idades que as crianças têm. Mas se é uma criança um pouco maior, ela vai conseguir entender pela própria frustração, pela própria experiência frustrada, que ela precisa fazer diferente. Então, assim, a própria experiência também vai ensinar. A gente pode explicitar as consequências sem mudá-las. E aí ver o que é que a criança escolhe, muitas vezes. Com crianças menores, não, claro que não, elas não vão ter esse discernimento. Mas com crianças um pouco maiores, 7, 8, 9, 10 anos, a gente consegue fazer isso também. Né? São recursos que a gente pode utilizar. E também deixar bem claro, né, que a gente tá ali naquele ambiente de família e que todos exercem um papel. Sim. Então, a cooperação, ela é fundamental. Então, você pode brincar, você brincou, mas aqui uma das regras é que você precisa guardar os brinquedos após brincar. Então, assim, acho que se você incentivar isso desde muito pequeno, desde o hábito, não só de guardar os brinquedos, mas de Vamos levar o seu próprio levar, prato. levar Acho que o prato, tirar. é a cooperação, É a né? cooperação, ensinar Isso. desde pequeno, né? Tirou a roupinha, se a roupinha fica ali no cesto, fica ali no armário, a criança, a Luísa, desde 1 ano de idade, ela ia, a fraldinha dela, ela jogava no lixeiro. Porque, gente, eu acho que não só a questão de desenvolver a autonomia da criança também, você cria, além de filhos autônomos, fica muito mais leve. Ser pai, ser mãe fica muito mais E leve você quando olhando você para tem. isso, você vê que não precisa adaptar nada. São Sim. habilidades diárias, né, da vida Sim, diária. E são importantes para aquela criança. Porque quando é pequena, a gente não olha para o quanto aquela criança vai precisar daquela habilidade. Mas às vezes, quando é maior, é mais difícil de aprender. E aí, senão você não é um adulto funcional, né? É, Aí a gente fica aquele negócio que, poxa, eu acho assim, eu fico impressionada quando alguém diz assim, eu não sei fazer um ovo. Gente, pelo amor de Deus, como é um adulto dizer isso é uma coisa e falar assim. com orgulho, porque não é para falar com não, orgulho. e aí isso acontece muito, né? A criança nunca foi incentivada a fazer nem a própria cama. Aí quando o adolescente faz 15 anos, aí a mãe reclama. Porque você não faz nem a própria cama. Só que isso nunca foi permitido a ele. Porque nunca foi pedido Nunca foi e pedido. nunca foi. Exatamente, nunca foi tarefa dele. Nunca foi pedido e nunca foi supervisionado. Ó, legal, você fez a cama porque a gente também não pede. E deixa a revelia. A gente reconhece, olha, legal, você tá fazendo, você tá participando, você tá me ajudando. Mas às vezes é porque a gente busca um grau de perfeição. A gente sabe que uma criança de 3, 4, 5 anos, se a gente pedir para ela dobrar a roupa, não vai ficar perfeita. Mas à medida que ela vai, é uma prática que ela vai todos os dias aprimorando. Então, uma hora vai ficar perfeito. Então, a gente também tem que dar esse espaço do erro, né? Da criança tentar, da criança errar. Porque, assim, perfeito de início não vai ficar. E a incentivar, por exemplo, a minha pequena disse, eu queria usar um All-Star, mas o All-Star era de cadastro, e até então ela só usava sapato de velcro, né? Não, filho, tudo bem, eu posso comprar um All-Star para você, porque tá precisando trocar seu tênis, mas você vai precisar aprender a amarrar o cadastro. Depois de algumas tentativas, rapidamente ela aprendeu, porque ela tinha um objetivo, ela queria Ela queria o o All-Star, né? Então, acho que é muito disso também. A gente falou de brincadeira, falou de impulso, a gente sabe quando tá no meio daquela. Vamos lá, sábado à tarde, no meio daquela brincadeira muito legal. Só que a gente tem que sair pra ir pra missa.
E No meio do aí, racha, no no meio do meio, racha. no meio assim daquele auge, né? E aí, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos pais para lidar com esses impulsos, limites durante esse momento do brincar e esse término dessa brincadeira, seja porque vai sair, seja porque tá na hora de dormir? Me conta aí, Rafa. Eu acho que eu tinha pensado nos desafios, né? Assim, fiquei pensando, poxa, os pais têm desafios com brincadeiras? Já pensei, tem. E aí um deles foi esse desafio de como que eu interrompo uma brincadeira. Interromper brincadeira é muito difícil. Por isso que eu falei assim, gente, ó, primeiro a obrigação, depois a diversão. Porque é muito difícil interromper brincadeira, você trocar uma coisa muito legal por algo que é mais chato. Então, a primeira coisa é a gente colocar sempre o que é preciso fazer antes daquilo que eu quero fazer. E aí, em segundo lugar, eu acho que vem essa interrupção de uma atividade que a criança gosta muito para algo que é dos adultos. Então, uma missa, um parente que veio visitar, ou até o mesmo momento de dormir, porque esse momento chega. O importante para a criança, inicialmente, principalmente ali nos primeiros anos de vida, é ela ter a previsibilidade. Se eu já sei, eu como adulto já sei que vai acontecer, eu aviso antes. Quer dizer que ela vai lidar bem com isso na hora? Nem sempre. Mas vai facilitar com que não ocorram aquelas explosões emocionais que a gente está acostumado. Agora sim, também não é. Eu vou avisar lá da cozinha para a criança saber da sala que a gente vai já já sair. Eu acho que quer dizer assim, ó, olha, a missa é às 8 da noite. Filho, filha, você tem até às 7 horas pra brincar. Então, quando for 6h30, ó, tem mais meia hora. Isso. 6h45, 15 minutos. Filho, filha, faltam 10 minutos, ok? Faltam 5 minutos. E aí você vai também, não corta a brincadeira na hora. Você vai, a criança já sabe que vai ter que ir pra missa, já sabe que vai ter que tomar banho. E ela ganha um tempo de ir se despedindo daquela brincadeira, Exatamente. entendeu? Eu sempre falo que os últimos 5 minutinhos de qualquer coisa, seja da TV, seja da brincadeira que a criança está fazendo, você chega perto. Você fica perto. E aí você vai ali já avisando, vamos começar a aguardar, você já vai tirando esses minutinhos finais Sim. para ir ajudando a criança a aguardar, a parar, a ir se preparando para trocar de atividade. Quanto menor a criança, mais preparação ela precisa. E aí você vai fazendo isso, não é porque a criança vai ficar ali barganhando. Talvez não seja uma barganha que ela quer, não quer ir para a missa. Às vezes a criança quer. Às vezes a criança quer ver o parente que está chegando, que é uma pessoa muito querida para ela. Mas é porque ela não tem essa noção de tempo bem estabelecida. Então ela precisa mesmo desse adulto para ajudar ela a trocar de atividade. Isso é super importante. E assim, eu posso também auxiliar essa criança com o tempo, já que ela não tem noção, né? Então assim, você tem até tal hora, ou então você tem 1 hora para fazer essa brincadeira. Eu posso colocar ali um timer, eu posso comprar, adoro dizer para os pais, dar a dica de comprar uma ampulheta na internet, porque a Sim. ampulheta é um tempo visível para a criança, ela Ela consegue consegue mensurar, perceber. né? Escurecer. Exatamente, o escurecer. E a criança não fica ansiosa. Ao contrário do que os pais pensam, ela não fica ansiosa. Pelo contrário, ela fica mais tranquila. Ela aprende a noção de tempo, começa a ter uma noção melhor de tempo e favorece com que não aconteçam essas explosões. Agora, se é algum evento imediato, surpresa, cabe a nós pais também respirarmos fundo e saber que pode ser que exista uma explosão dessa, um acesso de raiva. E aí eu preciso também eu estar tranquila para conseguir mediar aquela situação que é tanto inesperada para a criança como também foi inesperada para mim, Sim. né? Também não posso também fazer essa exigência num grau que a criança não consegue corresponder. Uma das coisas que eu gosto muito de falar sobre com relação a essas interrupções de atividade é da gente falar para a criança sobre como é que a gente está se sentindo também. Principalmente se é algo inesperado. Olha, também tô chateada, também não tô gostando disso. Mas vamos fazer o seguinte, aí a gente pode fazer um combinado também para Sim. após ou para outro dia, para que a criança facilite, né, e consiga cumprir aquilo que a gente espera dela. Então, agora a gente falou da questão da birra, né? De algo inesperado. E aí, Rafa, eu queria saber como é que a gente consegue promover um ambiente de brincadeira, né? Falando de forma coletiva ou até com a própria família, que estimule o respeito mútuo e a colaboração
entre as crianças. Ok. Aí eu até estava aqui pensando o que que eu tinha preparado para falar sobre isso. E eu acho que uma das coisas que vocês falaram que chama muita atenção é essa organização, né? O cuidado com o que é seu, com o que é do outro, incentivar a organização, porque isso favorece nas brincadeiras coletivas de eu entender tanto que o meu espaço ninguém pode invadir, como eu também não posso invadir o espaço do outro, os materiais de cada um eu preciso ter esse cuidado. Então, ensina esse zelo, essa Uhum. que a gente fala mesmo de treino de empatia, né? Eu entender como é que eu iria me sentir se fosse comigo, para eu conseguir me colocar no lugar do outro. E aí entra as brincadeiras de cooperação. A gente sabe, é natural que no mundo a gente seja incentivado muito mais a competir Competir do que do que cooperar. cooperar. Mas eu tenho jogos de cooperação também. Eu tenho jogos, por exemplo, que inclusive que trabalham os dois, né? Cooperação e competição. Cabo de guerra, tem a competição, mas eu preciso Sim. de todo mundo ali no mesmo time. Tem alguns jogos de tabuleiro que são jogos de cooperação. Eu consigo me lembrar agora do. Ixi, Maria. Telepaticamente. É o nome. Esse jogo eu gosto muito. Que o outro tem que adivinhar o que você tá desenhando na sua Ai, eu amo cabeça. esse jogo. O outro tem que adivinhar. E E você aí, coloca aqui, né? você coloca aqui, o outro tem que adivinhar o que você tá desenhando. Só que se o outro adivinhar, quem faz ponto é você. Então ele tem que colaborar com você para Você. você fazer ponto e você também tem que colaborar com ele para que ele faça ponto, né? A gente tem jogos que incentivam a cooperação, como por exemplo, faz de conta, brincar de casinha é uma brincadeira de Sim. cooperação. Todo mundo ele desempenha o papel para que a brincadeira seja legal, né? Então a gente pode fazer com que essas brincadeiras também sejam comuns no nosso dia a dia, não só aqueles jogos de competição. Posso brincar de quebra-cabeça com a criança, que também a gente vai montando juntos, né? Sim. E é uma super cooperação. Eu Exatamente. lembro que na pandemia, ai, minha mãe quase me matou. Eu passei um mês com um quebra-cabeça aqueles, sei lá, acho que tinha 5.000 peças. E aí era literalmente uma cooperação, porque ela todo dia sentava um pedacinho e montava um pouquinho. E aí, na época, meu marido, que era meu namorado, chegava e montava um pouquinho. E o meu pai sentava, eu iria tomar café, ele montava um pouquinho. E aí eu passava horas, né? Porque eu sou obsessiva. Se eu começar uma coisa, eu tenho que terminar. E aí, mas todo mundo me ajudou, entendeu? Então foi uma cooperação. E tanto que depois que eu terminei, eu passei 30 dias pra montar, né? 30, imagina, 30 dias em cima da mesa de jantar lá de casa. E Sem aí, poder limpar, sem né? poder Que limpar, numa porque não casa podia de uma mãe mover, super organizada. não podia mover o quebra-cabeça. E aí depois foi um trabalho tão legal em conjunto que eu passei cola, e aí a gente emoldurou e assinou atrás, né? E guardou. E guardou de recordação. E hoje ele fica no corredor da casa da minha mãe, porque foi um trabalho que realmente todo mundo construiu em conjunto. Então isso é muito legal. É muito legal, eu adoro quebra-cabeça. E aí lá em casa tem a sorte da minha filha também gostar. Às vezes ela nem quer, ela quer montar sozinha os quebra-cabeças dela, mas quando tem um pouquinho de dificuldade eu vou lá e ajudo. Mas são brincadeiras que nem sempre a gente costuma ver as crianças brincando, mas a gente pode incentivar. Talvez comprar um quebra-cabeça maior para um grupo de crianças, Sim, e aí dá pra gente ter crianças e adolescentes nesse tipo de jogo, né? a gente consegue Pra gente inclusive montar. integrar as idades, né? Sim, com Exatamente. certeza. Quebra-cabeça é sucesso lá em casa, né? Vai, agrada desde a da Luísa até meu pai. Não, e Então é é legal muito que, assim, legal. por maior que seja, né? É. A Luísa, com 5 anos, ela consegue encontrar Encontrar a uma peça peça e ela fica super e feliz, separar por comemorando, cor. né? Não, é sucesso. E de quebra você desenvolve várias habilidades, né, Com da certeza. criança, inclusive a flexibilidade, porque quando a gente tá ali movendo as pecinhas para ver como é que ela Aham, encaixa, isso é muito legal. E aí tem, eu lavo a louça, você seca, sim. Uhum. né? Ou então vamos fazer uma história. Eu começo a história e você termina. Né? Ou então eu começo, aí depois você vai falar, depois eu falo de novo, a gente vai intercalando as histórias e faz uma história em conjunto, e a gente pode fazer essa história tanto oralizada, mas a gente também pode escrever essa história. E fica ali um livro de recordação, de repente, da família, com uma história que todo mundo construiu junto. A gente pode promover esse incentivo a uma brincadeira que ensine o respeito mútuo à medida que a gente vai trazendo também a cooperação ali junto. Rafa, tu trouxe agora a fala do respeito, né? Essa questão da cooperação, da família trabalhar em conjunto. E aí eu venho com um questionamento que é
qual é a consequência da família, né, não abordar adequadamente esses impulsos e esses limites na hora da brincadeira, né? O que é que isso pode acarretar na criação da criança, No né? No desenvolvimento, na desenvolvimento, vida adulta, porque né? a gente sabe que tem dia que a gente quer escolher nossas guerras, né? E tem dia que a gente não. Ai, meu Deus, se eu fizer isso, eu vou ter que vou ter que colocar esse limite. Mas a gente sabe que a gente tem, porque senão, quando chega na vida adulta, a frustração vem de alguma forma, do outro lado. Então, me diz aí, quais são essas consequências e como a gente pode fazer de não abordar adequadamente e como a gente pode fazer? Eu acho que a maior consequência é a baixa tolerância à frustração, né? Tanto para a falta de limites na brincadeira, como para a falta de limites num contexto mais amplo. A gente fala sobre limites e isso parece, às vezes, ser algo cerceador. Mas o limite, na verdade, ele define justamente o contorno de onde eu posso ir. E eu preciso saber desse contorno até onde eu posso ir, porque existem outros. A gente convive aqui em sociedade, né? O nosso espaço, ele nunca é só nosso. Tem outros que estão ali com a gente. E aí eu preciso ter essa noção nas minhas ações diárias para que eu consiga conviver bem. Saber socializar, saber respeitar o espaço do outro. E aí, quando as crianças são crianças, geralmente a gente consegue passar por cima de alguns comportamentos que, quando elas forem adolescentes ou quando elas virarem adultas, a gente não vai conseguir passar por cima. E a baixa tolerância à frustração tende a favorecer esse tipo de comportamento se estabelecer. Que comportamento é esse? Comportamento mais voluntarioso, né? Que aquele adolescente, aquele adulto acha que o mundo vai o se egocentrismo. conformar. O Exatamente. alecrim dourado. Que o mundo vai se conformar àquilo que ele quer. Então, Sim. assim, quando a gente é criança, vai acontecer esse egocentrismo? Claro que vai. Sim. E Normal, né? É normal, exatamente. Quer dizer que por isso a gente vai sempre deixar? Não, a gente vai mostrando. Claro que a gente não vai ser tão duro, impositivo e, de novo, exigir daquela criança o comportamento adultizado. Mas a gente vai mostrando, a gente vai colocando nas brincadeiras esse limite, esse respeito às regras, respeito ao material e ao espaço do outro, para que quando ela cresça, ela entenda que existe o eu e existem os outros, e os outros são diferentes, os outros se comportam de outras formas, os outros têm o seu próprio tempo, né? Eu não posso exigir tanto. E aí eu evito com que se estabeleça aquilo que na adolescência a gente acaba vendo muito, que é o adolescente se juntando sempre aos iguais, e aí quando alguém decepciona, quando alguém frustra ele, não quero mais. Afasta. Eu vou me afastar. Ou muitas Não- vezes não quer nem socializar com aquela Não pessoa, sabe né? conviver com o diferente, né? Eu estava até ouvindo um podcast da Alana Arnijá, que sou fã dela, e ela estava falando sobre adultos imaturos Imaturos. emocionalmente, né? E é justamente, acho que uma das consequências da gente não impor limites é ver aí na sociedade adultos imaturos que acham que o mundo gira realmente em torno de si, É o não. famoso alecrim dourado. E assim, gente, adaptabilidade são uma das skills mais faladas no mercado de trabalho, né? E assim, esses adultos vão se tornar pais também, né? Sim, Aí com vão querer que os certeza. filhos se conformem àquilo que eles esperam. E quando os filhos não se conformam, eu também não consigo lidar com isso. Exato. E aí também não consigo ensinar meu filho e não consigo também ter o jogo de cintura, esse manejo, essa adaptabilidade que é importante. Então, assim, quando a gente pensa na tolerância à frustração, não é só uma tolerância à frustração para aquele momento. É porque é uma habilidade que a criança provavelmente vai precisar para vários outros contextos e vai generalizar. Para o bem, se eu tenho uma alta tolerância à frustração, eu vou conseguir ser mais paciente, vou conseguir ter uma regulação emocional mais bem estabelecida, né? Eu tenho um autocontrole melhor. E se eu não tenho, eu provavelmente vou me descontrolar com tudo, vou ter atitudes mais impulsivas, que podem ser até agressivas com o outro. E é mais difícil da gente conseguir contornar isso na socialização de um adulto, de um adolescente, né? De um jovem que acaba de ingressar no mercado de trabalho, ou que está se deparando com o contexto da faculdade. É isso. Rafa, a gente está chegando ao fim da nossa conversa Passa muito rápido. muito rápido. E agora eu queria te perguntar, para os pais que têm filhos com comportamento um pouco mais desafiador, acho que não é só, acho que todas as crianças, alguma hora, adolescentes apresentam algum tipo de comportamento Com desafiador.
quais são as estratégias, quais são os materiais que a gente pode utilizar, né, para ajudar a conduzir melhor essas Além situações? do acompanhamento psicológico que todo mundo precisa. Pois é, eu acho que assim, depende da dificuldade. Vamos desmistificar esse acompanhamento. Claro, porque a gente fala de comportamento desafiador e às vezes é desafiador para nós. Então, eu preciso também sair desse lugar de pai, de que não erro, de que vou saber de tudo, porque eu sou pai, eu sou a mãe, claro que eu sei, às vezes a gente não sabe. Não sabe. É preciso aprender a pedir ajuda, é preciso contar com a orientação de profissional. Inclusive, o acompanhamento psicológico infantil, ele pode ser acompanhado das crianças. Geralmente, a gente faz o acompanhamento para as crianças com sessões de orientação, mas existe também a orientação parental que não precisa da criança. Os pais colocam as dificuldades que eles estão tendo, e aí a psicóloga orienta os pais, entende quais são os valores da família, o que é importante para aquela mãe, para aquele pai, onde é que está uma culpa, uma vergonha, algo que ela não está sabendo manejar, às vezes é uma questão, uma ferida que ela tem da própria história dela, e aí a gente faz uma orientação para os pais. Mas, para além disso, tem outros recursos que eu acho que a gente precisa treinar um pouquinho mais e que a vida corrida acaba fazendo com que a gente não tenha tanto esse ímpeto de tirar um tempo para aquilo. Uma dessas coisas é a observação. Às vezes a gente precisa parar só e observar. Deixa eu ver meu filho brincar. Deixa eu ver como é que ele brinca. Será que todo pai, toda mãe sabe como é que o filho brinca com outras crianças? Ou enquanto o filho está brincando, você aproveita para fazer outras coisas? Eu sei que isso é muito comum, todo mundo faz isso, mas às vezes é preciso parar e vou só observar. Vou observar como é que essa criança brinca sozinha também. Como que é essa brincadeira? Então, a primeira coisa é uma observação minuciosa, cuidadosa. Aí, eu preciso sair do meu lugar de adulto um pouquinho. Não, eu tô olhando com os meus olhos de pai e de mãe. Como será que ele tá vendo? Vou tentar ver o que é que tá acontecendo e imaginar como é que ele tá pensando nessa brincadeira. Uma das coisas. A outra coisa é brincar. Eu preciso brincar com meu filho também, para entender quais são as dificuldades dele e quais são as potencialidades dele também. Mas eu não gosto de brincar. E agora? Traga para algo perto de você. O que é que você jogava na sua infância? O que é que você gostava de brincar na sua infância? Eu adoro jogos. Eu tenho dificuldade com faz de conta, vou confessar. Porque eu, quando era criança, também não gostava de faz. Nossa, minhas Barbies eram só enfeite. Não gostava, mas jogos, jogava todos os dias vários jogos. Então, eu adoro jogar. Tem pais, tem mães que gostam de ler. Tem pais, tem mães que gostam de ver filme. Então, senta do lado, vai ver um filme. Vai discutir com a criança. Vai discutir assim. aquele filme. Nossa, o que você achou disso? É importante. Ou então faz alguma coisa que você tem costume no dia a dia, mas convida a criança. Faz um bolo e chama a criança para fazer também. Vai arrumar a casa e vai fazer uma brincadeira de arrumar a casa também. Foi algo que a gente conversou muito no podcast da Marcela, né? E eu tô me sentindo super aliviada, porque eu também odeio faz de conta. Eu não sei brincar de faz de conta. Eu fico. Eu me sinto assim, um alien. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém tem boas ideias pra tudo. Eu vou confessar que eu sou boa, assim, eu tenho boas ideias, mas não me empolga. Não te O que me empolga. empolga são os jogos. Eu também. Eu gosto dos jogos do quebra-cabeça. Eu gosto de me adequar à idade mental, entendeu? Eu sento ali e eu realmente vou brincar de igual para igual. E se precisar, ela vai perder também, porque eu quero. Né? Isso é uma coisa legal da gente falar, né? Que se a criança tem dificuldade com as regras da brincadeira, gente, no começo você pode deixar a criança ganhar sempre, porque o seu objetivo primeiro é ensinar as regras. Uhum. Então, se a criança tá jogando com as regras, não tá tentando burlar, tá saudável, né? Isso faz parte de ensinar a brincadeira. Depois que ela aprendeu, tá consolidado aquilo ali, aí você vai ensinando que ela pode deixar perder. ela perder também. Exatamente. Porque às vezes eu quero ensinar as regras e ensinar a perder. Não vai dar Não certo vai os dar dois certo, juntos, né? Então a gente pode fazer uma coisa de cada vez. Mas acho que brincar, sentar para brincar é super importante para eu entender como é que aquela criança tá, quais são as necessidades dela e para eu também conseguir servir de modelo para ela. Eu gosto de ensinar que os pais precisam incentivar as crianças a perder, mas eles também perdendo. E aí mostrando para as crianças como é que a gente perde bonito, né? Perde sem fingir que tá triste, porque às vezes tem gente que finge que tá triste, ou então ganhar sem ficar contando muita vantagem e a criança usar aquilo ali como modelo. A gente precisa sentar e brincar. E aí, como eu disse, né, tem o recurso da orientação de pais, a gente procurar os serviços de orientação não só para os pais, mas para aqueles cuidadores que compõem a rede de apoio, para os avós, para uma babá que fique muito com a criança,
um acompanhamento para a própria criança também. Tem as atividades de contraturno, que eu gosto muito delas, atividades extracurriculares, natação, judô, balé, porque eu coloco aquela criança em um ambiente coletivo em que vão ter regras, né? Vai ter os horários, vai ter a vestimenta adequada, vai ter o espaço do outro, vai ter a responsabilidade com o próprio material e vai ainda ensinar outras Mas habilidades. mesmo assim, não é uma atividade livre, né? Exatamente. E dica, né? Se relacione com famílias que têm filhos, né? Isso é, assim, importantíssimo, porque você tá num ambiente que você está inserido com seus amigos, você está conversando e, ao mesmo tempo, os nossos filhos estão convivendo, estão Estão brincando, interagindo. estão interagindo. Essa Semana Santa, a gente participou de várias caças aos ovos de Páscoa com nossos amigos e os filhos dos nossos amigos. Então, foi um momento saudável, super divertido, tanto para a gente quanto para as E crianças. expande a questão das amizades, né? Porque às vezes você tem essa questão de ficar muito com seus amigos do colégio ou do prédio, ou, né? E eu acho que quanto mais você diversifica, foi provavelmente muito difícil todos os filhos de amigos estudarem no mesmo canto, ter a mesma faixa etária, então você aprende a conviver com a diferença, né? Exatamente. Os nossos pais sempre colocaram a gente para conviver com os filhos dos amigos. E hoje, uma das minhas grandes amigas é filha de um grande amigo do meu pai. E a gente tem idades bem diferentes. Mas ela foi minha madrinha de casamento, eu sou madrinha de casamento dela. E é uma amiga muito querida. E a gente construiu a nossa relação dos nossos pais. Então, isso é muito bacana. Exatamente. A gente vê que cada grupo se comporta de uma forma diferente mesmo, né? Principalmente na adolescência, que acaba tendo essa separação, mas aí eles vão tendo que ser flexíveis. Eu tô aqui nesse espaço com meus pais, eu vou ter que socializar. Exatamente. Então, Rafa, Rafa, foi muito boa a muito conversa. obrigada por ter vindo. Adorei. Ah, eu que Foi agradeço. Foi maravilhoso. Eu acho que muito, muito rico. Eu acho que a gente trouxe muitas informações legais que têm que ser ditas, né? Desmistificamos muita coisa aqui nesse podcast. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo, viu? A gente está Ah, eu muito que feliz de agradeço. receber. Seja sempre Obrigada. bem-vinda à sala da diretoria. Obrigada.